Você sabe o que pode impactar o mercado de milho na safra 2021 e até nas próximas safras? Bem-vindo ao Santa Dica, o podcast de perguntas e respostas da Santa Helena Sementes, que traz para você a experiência de especialistas do milho e sorgo. Hoje vamos falar sobre o mercado de milho, seus fatores de impacto e expectativas com o Alexandre Mendonça de Barros, que é engenheiro agrônomo e doutor pela Exalc USP, membro do conselho de diversas empresas de expressão no agro brasileiro e sócio consultor da MB Agro. Demanda da China, evolução das lavouras de milho nos Estados Unidos, câmbio ou produtividade brasileira do milho safrinha? Qual desses fatores devemos ficar mais atentos e que podem movimentar o preço do milho no mercado doméstico para a safra 2021? Eu acho que a safrinha está dada, tá? Aí, para mim, já é quase uma realidade, tá? Podemos estar errado, mas acho que dentro desse intervalo 67 a 70, 71 vai ser, tá? Eu tenho dificuldade de ver qualquer coisa fora disso. Então, isso eu acho que já é quase uma informação. Vejo pouco risco nessa informação, sinceramente. O que é difícil de prever safra desse ano é porque tem regiões que choveram muito bem, vocês conhecem bem, tem regiões que foram muito dramáticas, né? A gente atende muitos grupos, né? Tem gente falando em 10 sacas por hectare, tem gente falando em 30, 40, tem gente falando que é 150. No Mato Grosso, por exemplo, a gente já ouviu esse tipo, Maranhão, a gente está vendo. Mas eu acho que com toda a dificuldade, com toda a variância, né? Eu acho que um número dessa magnitude está de bom tamanho, tá? É a minha percepção. Segundo ponto, os chineses precisam de milho? Precisam. Eles deram uma trucada nessa última semana? Deram. Os chineses são bons demais, né? Eles são muito bons. E eles percebem que o mercado está na mão deles. Fizeram isso com soja quantas vezes, gente? Isso aí é uma coisa até a gente já tinha falado, ó, alguma hora eles vão dizer, não preciso, aí para de, não vai comprar. Agora proibiram o especulador chinês, os bancos não podem mais, se alguém te der uma ordem de compra, se não for produtor de mercado futuro, não pode mais executar a ordem, justamente para não alavancar o mercado. Aliás, caiu muito, dizem, por causa disso, porque tinha muito comprador chinês no mercado futuro, que teve que sair fora por causa dele. Então, assim, eles são hábeis, mas eu insisto, os fundos praticamente desapareceram do mercado e o milho continua 6,20, o bushel, tá certo? Quando era 3 no ano passado. Esse é um bom preço como referência? É. Então, se você me perguntar, o preço atual é uma boa referência sem grandes influências de especulação? Acho que é, tá? Esse preço leva o milho, vamos dizer, uma vez colhida, né, a safra americana, e ela vindo cheia, o mercado futuro deveria ir para uns 90, 80 reais para essa Campinas. Eu acho que é isso, tá? Na minha cabeça é algo por aí. Aí vem um ponto. Se a safra americana for bem colhida, tá? Eu não tenho esse poder divino. Alexandre, sua maior probabilidade é que será bem colhida. Minha maior probabilidade. Está muito bem implantada, está chovendo. Tem risco? Tem. Mas se a gente olhar a franja do meio oeste, está muito seca. Então, assim, tá perigoso ali, né? E, insisto, qualquer desvio de produtividade é muita coisa numa área tão grande. Então, ainda tem um barulho climático nos Estados Unidos, tá? Vamos para a sua pergunta, que é a mais difícil delas, quanto ao câmbio. A gente está projetando um câmbio entre 5,10 e 5,40, 5,50. Nós não acreditamos muito numa valorização além disso. A questão é técnica, tá? Então, desculpa, pessoal, se for chato o que eu vou falar aqui. O Sérgio Vale é o economista-chefe lá da MB Associados, que é a empresa do meu pai, que foca em macroeconomia. Ele fez um trabalho muito legal, sobre o que está determinando o câmbio no Brasil. Porque tem esse mistério, né? Se o saldo comercial está tão grande, não deveria estar indo para 4,70? E o que ele fez como determinante da taxa de câmbio? Olha só, pessoal, que legal. E os resultados foram muito robustos estatisticamente. Ele colocou como variável explicativa do real o diferencial de taxa de juros entre o Brasil e os Estados Unidos. Ele colocou como outra variável o saldo comercial brasileiro, porque aí é muito dólar entrando. E a terceira variável, a dívida do setor público. Tudo bem ou não? Olha que bacana. Antes de nós entrarmos nessa trajetória explosiva de dívida, a variável que mais explicou, as duas variáveis que mais explicaram foi o diferencial de taxa de juro e o saldo comercial.
como era de se prever. E como a dívida estava sob controle, ela não tinha uma variável explicativa muito grande. Conforme a dívida explodiu, o coeficiente que explica a dívida ficou 3 vezes maior que os demais. E olha o teste que ele fez. Se a dívida tivesse mantido estável, o câmbio estaria a 4,70. Percebeu o ponto ou não, pessoal? Ou seja, o coração do problema hoje do câmbio é o fiscal. Então, a pergunta que nós temos que responder é: as contas fiscais vão melhorar? O que vai contra a conta fiscal? Primeiro, o juro, que está subindo e a dívida fica mais difícil de pagar. Segundo, ano que vem é um ano eleitoral, normalmente tem mais gasto. Então, você já fica olhando e fala... Por outro lado, a economia está crescendo mais rápido e está surpreendendo a arrecadação. Então, começou a ser construída uma visão um pouco mais otimista, que a arrecadação vai melhorar e, portanto, o rombo é menor, tá? Então, assim, essas semanas pode ser até que o mercado se empolgue, tá? Um pouco dizendo, a dívida não vai ser tão alta quanto a gente previa, porque a arrecadação está melhor. Nossa visão, ainda é uma dívida muito alta, não resolvida, o governo não está sinalizando como vai resolver, é um ano eleitoral, então esse número de 5,10 a 5,50 faz sentido para a gente. Junta tudo isso, o que a gente vai dizer para vocês? Chicago está me dizendo que o milho vai cair uns 20% para o ano que vem, de 15 a 20, tá certo? Se o real ficar onde está, é mais ou menos o que deveria cair o milho dos patamares de preço que nós estamos vendo hoje. Provavelmente é muito futurismo, mas, passado essa turbulência de escassez de milho, quais patamares ficarão os preços de milho em 2022 e 2023? O mercado futuro está falando para mim que vai sair desses 6,20 e vai para redor de 5,30, caindo aí uns 20% até o ano que vem, né? Se nós vermos uma safra muito boa de Brasil, uma safra muito boa dos Estados Unidos, que eu acho que essa é a hipótese que a gente tem que fazer, né? A gente não pode julgar contra o clima. Qualquer previsão futura é a área plantada vezes uma produtividade normal, tá certo ou não? Isso é o que a gente deveria esperar, tá? Não tem o poder divino de saber se vai chover nos Estados Unidos daqui a 2 anos, tá? Esse milho iria buscar os $4, né? Caindo mais uns 20%, né? Então, assim, se nós estamos falando de milho hoje, R$100, referência, tá? Vira um milho de 80, depois cai mais uns 20%, vai virando um milho de R$60. Se o câmbio ficar onde está, acho que alguma coisa assim como uma referência Praça Campinas faz sentido para mim, tá? O real deveria apreciar muito, não demais, tá? Insisto, no nosso exercício de câmbio, se a dívida entrar sob controle, se ela tivesse igual ao que era no passado, que não vai acontecer até 23, aí a gente teria um câmbio de 4,70, tá? Mas como eu acho que isso demora, fica ao redor de 5, né? Alexandre, mas os custos de produção subiram muito, eles vão cair, né? Quando o preço do grão cai, o adubo vai ceder também, tá? Pode ser que a gente pegue uma transição. Quem não comprou insumos, tá? Vai enfrentar um fósforo 2 vezes mais caro, uma ureia 2 vezes mais caro em dólar. Vai enfrentar um cloreto que já está passando de 2 vezes, tá? Porque está assim, uma parede o cloreto. Então, assim, o que eu estou vendo hoje, né? Que o custo está em alta e eu tenho um excelente preço lá na frente, só que o produtor não está vendendo, tá? Então, tem muita gente que vai tomar esse risco de, eventualmente, cair lá na frente, tá? Então, existe um risco de, em algum momento, ter uma escorregada. Mas, por favor, o grão caindo é só uma questão de tempo, o adubo vai cair, o químico vai cair. Então, assim, logicamente, faz sentido imaginar preços dessa magnitude. Muito obrigado, Alexandre. Se você que está nos acompanhando aí ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão, envie para nós nas nossas mídias sociais. Até a próxima Santa Dica. Saiba mais e entre em contato conosco pelo site santelenasementes.com.br ou no Facebook/SH Sementes e Instagram @Santa Helena Sementes. Obrigado e até a próxima Santa Dica.